Olá, sejam muito bem-vindos a esta live. Chegamos ao dia 34 da nossa quaresma, estamos nos aproximando ao final da quaresma. Hoje e amanhã nós temos um assunto imprescindível. Hoje nós vamos falar sobre a energia da criação e o corpo de Cristo. O que é isso? É como a gente manifesta aqui na matéria, o que é o corpo de Cristo, que eu falo tanto para vocês, que eu fui lá no corpo de Cristo, que todo mundo acha que é o corpo de Jesus Cristo, né? Então a gente vai conseguir hoje entender um pouco disso que eu falo tanto para vocês. Vocês vão entender o que é o corpo de Cristo, o que é o corpo dessa consciência, o que isso significa. Porque o corpo de Cristo não é o corpo de alguém, é o corpo de todos nós unidos, é um corpo de uma consciência. E como toda consciência, ela abrange tudo, porque só existe uma única consciência e é Deus. Todas as outras consciências, ou seja, as nossas consciências, elas são ligadas a essa consciência maior, que é Deus. E o corpo de Cristo é esta consciência manifestada. É isso. E Jesus foi o primeiro representante do corpo de Cristo na Terra, ou seja, ele foi o primeiro que vivenciou e experienciou o corpo de Cristo aqui na forma humana. A consciência crística na forma humana. Entende? Por isso que a gente fala tanto do corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, nos rituais religiosos, né? Só que como a gente não sabe o que é o corpo de Cristo, a gente fica achando que é o corpo de Jesus Cristo. Mas é uma ignorância só. E não tinha como a gente saber, não tem como alguém saber sem viver a experiência, né? Não tem como. Não tem como alguém viver o corpo de Cristo ou conhecer o corpo de Cristo sem viver a experiência. Derrubei um pouco de café aqui. Então a gente precisa viver a experiência para saber o que é o corpo de Cristo, senão a gente não sabe o que é, tá bom? Bom dia, Fernandinha, tudo bom com tu? Vamos lá então. A energia da criação e o corpo de Cristo. A vida eterna na forma não é a tua única opção. Assim como muitos de vós acreditas que eu era o Filho de Deus e mais que um homem antes do meu nascimento, durante a minha vida e depois de minha morte e ressurreição. Então ele está dizendo aqui que nós acreditávamos que ele era o Filho de Deus antes de nascer, durante a vida e depois de morrer aqui na forma. E depois da ressurreição. Assim também és tu. Olha só o que ele diz. Assim como muitos de vós acreditastes que eu era o Filho de Deus e mais que um homem, ele era o Filho de Deus mais do que um homem, antes do meu nascimento, durante a minha vida e depois de minha morte e ressurreição, assim também és tu. Então isso desmistifica tudo o que a gente aprendeu até agora nas religiões de que só Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mesmo sempre disse que ele é o Filho de Deus e nós somos irmãos dele. O que ele quis dizer com isso? Eu sou o único Filho de Deus, porque só existe um Filho de Deus. E é ele junto com todos nós. Como é que ele pode ser o único Filho de Deus e ter irmãos? Porque somos a mesma consciência, subdividido em pequenos filetes de luz que estão presos, vamos dizer assim, que estão ligados a esses corpo físico que são 7. Na verdade, são 7 corpos. Então, o nosso corpo
O nosso corpo mais sutil, que é o átmico, ele está ligado ao búdico, que está ligado ao mental superior, que está ligado ao mental inferior, que está ligado ao nosso emocional, que está ligado ao nosso energético, que está ligado ao nosso corpo físico. É assim que é a nossa fisiologia. A nossa fisiologia, da mesma forma que a gente estuda a fisiologia do corpo físico. Aí, falar nisso, me lembrei que eu tenho que concluir meu curso de bioenergética. Ao mesmo tempo que nós estamos ligados ao nosso corpo físico, deixa eu até anotar, gente, que eu até esqueci desse curso. Como é um curso que fala bastante sobre os corpos, tá muito na área médica do corpo físico, eu dei uma enrolada, né? Como é que é o curso que eu disse que eu tô fazendo? Bioenergética. Que a gente trabalha com magnetismo, né? Aí eu fui estudar um pouco mais, porque é com o que eu trabalho. Só que eu nunca fiz nenhum curso sobre isso. E é o que eu trabalho, com magnetismo. Então eu queria ter clareza sobre o que eu faço, porque como eu falo sempre para vocês, primeiro eu faço, primeiro eu me sirvo de ferramenta, depois eu descubro o que eu tava fazendo, o que eu tô fazendo. E isso é bom, porque eu vou na minha intuição, eu recebo as informações da divindade para aplicar na Terra. Isso é bom porque eu não tenho... É como um corretor de imóveis que não é viciado, vamos dizer assim, em determinados comportamentos do mercado imobiliário, que chega, às vezes, de outra área para trabalhar e ele não tem esses vícios, ele consegue muito mais além. Porque ele não tem limite, ele não tem aquela estagnação, ele não tem aquela doutrinação do mercado. É como um político que chega na política com umas ideias muito transformadoras, porque ele não é do meio, ele não é do ramo, ele não deve nada para ninguém. Então ele faz algumas transformações, até se readequar ali no processo, né? Então você tem que ver se você vai transformar o meio ou se o meio vai transformar você, porque ele vai interferir. Ele vai interferir, são poucos que conseguem transformar o meio. A gente vê isso pela história, ao longo dos anos. Como vocês sabem, eu sou historiadora de formação e a gente percebe como a história se repete. Ela se repete, ela se torna cíclica de tantos em tantos anos. Vamos lá. Vocês viram que ele disse que, como nós acreditávamos que ele era o Filho de Deus antes, durante, depois e quando ele ressuscitou, assim também é tu. Tu é o Filho de Deus antes de vir para cá, durante a tua vida aqui, quando tu morrer e quando tu ressuscitar. Porque tu não morre, na verdade, né? E assim também são todos os que vieram antes de mim e todos os que vieram depois de mim. Ou seja, todos. Tudo o que significa ser o Filho de Deus é que representas a continuidade da criação. E que tua realização está na aceitação da tua verdadeira herança. Olha que parágrafo maravilhoso isso. Jesus explica tudo em um parágrafo. E se a gente entendesse esse único parágrafo, a gente não precisaria de mais nenhum conhecimento do mundo. Se a gente experienciasse na nossa vida esse parágrafo, a gente não precisaria mais de nada. Porque a gente seria tudo. E sendo tudo, teria tudo. Tudo o que significa ser o Filho de Deus é que representas a continuidade da criação. Entende que Deus só pode se expressar através de nós? Não tem outra forma que Deus possa se expressar a não ser através do Filho? Você entende isso? Filho de Deus.
Só que uma coisa é você dizer, outra coisa é você saber no mental, outra coisa é você vivenciar o Filho de Deus que você é. E eu vou dizer que é bem complicado. Por que que é complicado? Porque você vive num mundo que te diz o tempo todo que tu é humano, que tu é o pobre pequeno pecador. As pessoas são humanas e sofrem. Você vive o tempo todo num mundo que te mostra com os teus sentidos algo totalmente diferente disso que Jesus está dizendo. Então, mesmo quando você despertar, sustentar essa consciência na forma, é um grande passo, é um grande avanço. É o que eu estou aprendendo a fazer há 2 anos. Sustentar a consciência crística na forma humana. Isso poderia ser expresso de maneira simples. És uma canção de Deus. Olha como ele nos descreve. Como uma canção de Deus. Nós somos uma canção de Deus. Deus está nos cantando. A gente é a canção dele. Tu és a harmonia de Deus. A expressão de Deus. A melodia de Deus. Eu falei para vocês que nós somos a expressão de Deus. Nós somos realmente, tá? Nós somos a expressão de Deus na forma humana. E se a gente tivesse essa consciência, se todos tivessem essa consciência, olha como seria diferente esse mundo. E a gente se perguntaria todos os dias, o que Deus quer se experimentar através de mim hoje, neste dia? Essa é uma pergunta bem interessante. Se eu sou a expressão de Deus, o que Deus quer se experimentar e se expressar hoje através de mim, neste dia? É uma pergunta que muda a tua forma de ir pro dia, né? Tu e tudo que existe contigo formais a orquestra e o coro da criação. Poderias pensar em teu tempo aqui como se fosse um músico aprendiz. Deves aprender ou reaprender aquilo que te esqueceste, para que possas unir-te novamente ao coro, para que possas estar novamente em harmonia com a criação, para que possas expressar-te dentro do relacionamento da unidade, que é todo o coro da orquestra, para que possas alcançar tua realização em união e relacionamento, para que possas somar tua realização à realização de todos os demais e tornar-te o corpo de Cristo. Agora ele vai explicar o que é o corpo de Cristo. Mas tu viu o que ele diz? Não é exatamente o que eu sempre falei para vocês, que eu recebi por revelação, que eu fui levada lá no corpo de Cristo, que eu vi como é que é. É exatamente o que está escrito aqui. Então, é através do relacionamento de um com o outro, de nós, que a gente expressa a consciência crística, que é a consciência do amor incondicional, que é a consciência da unidade, da unicidade. A gente expressa isso nos nossos relacionamentos. E quando a gente expressa isso, a gente realiza isso. E a gente expressa e manifesta o corpo de Cristo na Terra. Então Deus precisa de nós para que nós o expressemos na forma. É só através de nós que ele se manifesta. É só através de nós que ele se expressa. Bom dia, bom dia. Olha que interessante. Antes nós nos víamos como jogados aqui e abandonados por Deus. Agora essa nova visão de um curso em milagres, de um curso de amor e de todos os iluminados, todos, qualquer um que tu leia, vai trazer essa informação de uma forma mais explícita ou de uma forma menos implícita. A Bíblia, se você ler, vai trazer essa informação. Os evangelhos apócrifos vão trazer essa informação. Estava tudo aí o tempo todo.
Só que nós não tínhamos capacidade para entender por causa das nossas crenças, por causa das nossas limitações religiosas. Por causa das nossas limitações de crenças, absolutamente de crenças, de forma de pensar e mais nada além disso. É uma forma de pensar sem base nenhuma, sem ciência nenhuma, sem nada. Isso aqui que eu tô te falando, que Cristo fala, pode ser experimentado por qualquer um. Por isso é científico. Como eu digo para vocês, eu sou uma cientista. Eu sou uma cientista no mundo. E o que eu ensino, qualquer um pode provar e terá o mesmo resultado. Que é o quê? O acesso à memória do Cristo interno. O acesso à memória de mim que Jesus falou. O acesso à memória de que tu és o Filho de Deus. Um com Deus, com tudo e com todos na criação. E a partir desse acesso de memória, você aprende a expressar isso aqui na forma. Porque para tudo que tu olhar aqui, em um primeiro momento, vai se parecer separado de ti. E num primeiro momento, isso dá um conflito com o teu sentir, o teu pensar, a tua experiência com aquilo que você vivencia. Até você começar a expressar o corpo de Cristo. O que é expressar o corpo de Cristo através do relacionamento? É quando eu olho para você e eu me relaciono com você, eu sei que eu estou me relacionando comigo mesmo e com Deus. Então, aquilo que Jesus falou de dar a outra face é nesse lugar. Porque você ainda está se batendo através do teu irmão, que é um representante, um ator daquilo que você quer experimentar. Ai, Ana, mas eu não quero experimentar dor e sofrimento. Por que eu estou experimentando? Porque você quer, porque você ainda acredita na separação, porque você ainda não vive em relacionamento a consciência crística, criando o que você realmente deseja e o que realmente Deus quer se expressar através de você. É muito simples. Eu falo todos os dias a mesma coisa de uma forma diferente, trazendo alguma coisa um pouco diferente, mas resumindo tudo. O que eu ensino, o que o professor Hélio Couto ensina, o que Jesus ensinou, o que todos os iluminados sempre ensinaram é isso. Você é a expressão de Deus na Terra. E a partir do momento que você se relaciona com tudo e todos, como sendo essa expressão, você manifesta. E manifestando, não há mais nada que temer, não há mais nada que seja problema para você. Você ainda vai estar no mundo e sujeito às coisas do mundo. Mas nada mais se torna um problema para você. Nada. Você é aquele que define a sua vida aqui. Você é aquele que define como será o seu futuro, como é o seu presente. Sacou? É muito simples. Você quer mandar em tudo na tua vida, quer ter o poder sobre tudo? Acessa o Cristo interno. Acessa a memória de mim, que Jesus falava. Acessa a tua real identidade crística, divina. E você não vai virar, que nem meu afilhado disse, eu nunca mais vou andar de moto. Que isso é crença, é uma ideia, muito pelo contrário. Você acha que quem que quer andar de moto, se não é Deus que quer se experimentar andando de moto, sentindo o vento batendo no rosto? Quem que quer andar de moto? Tu acha que é o teu ego, mas não é o teu Cristo interno. Ele quer se expressar. Tudo que é bom e tudo que vem do amor é do Cristo. Tudo que vem do medo é do ego. Então, às vezes, eu não ando de moto porque eu tenho medo de cair, porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa, e isso é o ego. Eu não mudo de trabalho porque eu tenho medo. Eu não vou nas redes sociais falar que nem eu faço aqui com vocês, que eu vou parecer louca. Tudo isso é ego. Se eu não viesse aqui falar pra vocês do que eu descobri,
de como é nosso pai, de como nós somos, seria puro ego. Eu guardaria só para mim, eu viveria uma vida incrível. Eu teria mais tempo para ficar vivendo a expressão em mim, mas isso não seria real, porque não existe um Cristo desperto que não trabalhe para a consciência crística. Pode ser de muitas formas, nem sempre é expressando que nem o meu trabalho, que é de mensageira. O meu trabalho espiritual é um trabalho de mensageira, mas não é o de todo mundo que é. O teu trabalho pode ser de manifestar o Cristo interno na tua casa, com a tua família, no teu trabalho, em qualquer trabalho. Um dentista, Cristo desperto, olha que legal. Um médico, e tem muitos médicos que estão se espiritualizando. Muitos. E isso é muito bom. Por quê? Porque eles já descobriram que existe algo além do corpo. Existe uma força além deles atuando numa cirurgia. Eles já descobriram isso. Eles experimentam isso todos os dias. E aí eles estão se espiritualizando. Cada vez mais uma elite intelectual vem se espiritualizando, tendo o verdadeiro conhecimento do Cristo interno, do Cristo dentro de ti, da consciência crística, de quem é Deus, de quem é você e de como expressar isso na forma humana. Você viu aqui o que Jesus falou no começo, né? Eu era o Filho de Deus antes de vir aqui, enquanto eu estive aqui, quando eu morri e quando eu ressuscitei. Eu continuei sendo Cristo. E assim também tu és. Tu é o Cristo antes de nascer, durante a tua vida aqui, quando tu morrer e quando tu ressuscitar. Na forma ou não na forma. Tanto faz. Esses conceitos não fazem diferença. O que importa é que você é quem ele é. Com a diferença de que ele foi o primeiro a receber essa herança, o primeiro a manifestar, e ele unificou a consciência crística de 100%. De 100%. Então ele foi a expressão de Deus na Terra. Ele conseguiu expressar Deus 100% na Terra. Não é te pedido para chegar nesse nível, mas é te pedido para chegar no nível de despertar e acessar o Cristo interno. Isso sim. Tá? E se algum dia for pedido para reintegração completa, como foi o caso do nosso Messias, que assim seja. Que assim seja. Porque pode ser que mais adiante o projeto avance e comecem a vir mais pessoas com esse 100% de reintegração de consciência, tá? Isso poderia ser expresso de maneira simples. A gente já leu isso aqui, né? Que nós somos uma canção de Deus. Tu és a harmonia de Deus, a expressão de Deus, a melodia de Deus na criação. Deves aprender aquilo que esqueceste. Deves aprender aquilo que esqueceste para manifestar, né? Para que a gente toque. E aí ele fala que a realização de todos os demais torna-te o corpo de Cristo. Que é o que eu sempre falei, o corpo de Cristo é a união de todos nós. Cristo é a consciência crística, todos nós unidos somos o corpo de Cristo. As muitas formas tornam-se um único corpo, através da consciência crística, ó, que eu acabei de falar. Então, as muitas formas, todos nós, unidos, tornamos o corpo de Cristo. Como células. Não tem bilhões de células unidas para formar o nosso corpo físico, humano. Tem bilhões de células unidas que formam um corpo humano. Como eu falei para vocês, tudo aqui na matéria, na manifestação, entre aspas, é uma paródia da criação. Sendo assim, se o nosso corpo é feito de milhões e bilhões de células, também o corpo de Cristo, o corpo do Filho de Deus, é feito de bilhões e milhões de centelhas divinas.
Então, cada um de nós é um pedacinho do corpo de Cristo. Por isso que Deus estaria incompleto sem qualquer um de nós. Por isso que todos nós temos o mesmo peso e medida para Deus. Por isso que todos nós temos a mesma importância para Deus. Por isso que Ele quer que todos nós voltemos para casa de forma consciente. Por isso que Ele quer unificar o corpo do Filho dele. Por isso que a gente precisa entrar em relacionamento um com os outros, para que a gente volte a essa harmonia do corpo de Cristo. Porque lá dentro do corpo de Cristo, onde nós estamos agora, em formato de pura luz, só existe paz, harmonia, alegria e amor incondicional. E é isso, e a gente se movimenta e dança a música de Deus. É bem que ele diz aqui, nós somos uma música de Deus. E a gente dança no corpo de Cristo em formato de 8. Quando eu atendo lá no Centro Espírita e eu levo para a consciência crística, eu começo a movimentar os corpos da pessoa em formato de 8 de Leninskado. Por quê? Para que ela acesse a consciência crística. Para que ela entre em fase, para que ela lembre. Esse único corpo é uma única energia que recebe muitas expressões na forma. Então, é um único corpo, que é a união de todos os corpos, de todos os filhos de Deus. É uma energia, uma única energia que recebe muitas expressões na forma. Então, é a consciência de Deus que se fez em pequenos filetes de luz e que se reduzem para se expressar na forma. E cada um de nós é uma expressão desta consciência de luz e de amor. A mesma força vital perpassa tudo que existe na matéria. Então, a mesma força vital, olha só que interessante isso. Não é só você. Tudo o que perpassa na matéria é alimentado por esta força vital. Olha só. Na forma dessa energia. A consciência dessa única fonte de energia e, portanto, dessa energia única que existe em tudo e cria a vida em tudo é a consciência crística. Por isso que foi o Cristo encarnado em Jesus, que nos deu vida, movimento e expressão. Porque foi a consciência crística desperta nele que fez com que nós fôssemos criados, manifestados, expressados na forma. Tilly, tu viu como tudo tem lógica? Jesus vai falar em Pício de Sofia, nos evangelhos apócrifos, de o primeiro mistério, que é o 24º mistério. Vocês conhecem já o mistério. É esse mistério. E eu vou falar mais claramente para vocês nos próximos dias, até a Páscoa. Vou trazer isso de uma forma tão natural para vocês, que vocês vão começar a ver, nossa, parecia um absurdo no começo, e nossa, isso tem lógica, deixa eu experimentar. É esse o objetivo de todo esse conhecimento. Você perceber que isso tem lógica e que você possa experimentar, que você possa expressar. Porque não tem sentido você saber que você é filho de Deus na Terra e você não expressar isso. Entende que você perde tempo? Você perde a sua vida, você perde a sua existência não expressando Deus interno, o Cristo interno. E você não vira um alienado, muito pelo contrário. Se nós pensássemos em termos de vida, aqui, manifestada, você não organiza a sua vida e não planeja a sua vida para que você tenha, de certa forma, segurança. Você não quer ter dinheiro, morar bem, pensar no futuro, estudar, trabalhar, para que você possa ter uma boa vida, para que você possa ter uma segurança, para que você possa ter uma boa vida aqui. Você faz isso. Então, por que você não pensa numa vida em termos de eternidade?
e começa a se questionar. O que eu preciso fazer para ter uma boa vida aqui e uma boa vida para a eternidade? O que eu preciso para isso? Você nunca se questionou? Você acha que é só esses 80, 100 anos que você vai viver aqui? E o resto, e toda a eternidade? Como é que vai ser? No entanto, o que eu vou te dizer é que se você tiver uma boa vida aqui, uma boa vida não é só bens materiais, uma boa vida é ter relacionamentos de amor, relacionamentos verdadeiros, perdoar todo mundo, não ter nenhum inimigo, não dever nada pra ninguém. Isso é uma boa vida, tá? Onde você vai, é que nem eu digo para minhas filhas, né? A gente foi no shopping no fim de semana. Aí ela lavou a mãozinha e acho que caiu papel no chão, alguma coisa assim que ela secou a mão. Aí eu disse, filha, o lugar onde você veio sempre tem que ficar melhor do que estava antes de você vir. Você tem que ser uma bênção na vida das pessoas e uma bênção na vida dos lugares onde você for. Você não pode deixar nada pior do que estava. Você sempre tem que deixar melhor. Você contribui abençoando o lugar que seja, mas você contribui. Entende? Você vive uma vida assim, que onde você vai, com quem você fala, você sempre deixa as pessoas melhores? Ou não, você é aquela que aterroriza, que causa terror, que traz medo, né? Que tipo de pessoa você é? Você é aquela que traz paz, aquela que traz uma harmonia, uma alegria, ou aquela que acaba com tudo, né? Eu não vou conseguir concluir isso aqui hoje. Mas a gente vai concluir amanhã. Vou ter que ficar mais 2 dias nessa consciência, mas tudo bem que vale a pena. Se vocês entenderem bem o que é a criação, a energia da criação e o corpo de Cristo, eu tô satisfeita. Porque até então todo mundo achava que eu era louca quando eu dizia que tu é o Cristo, que tu é o Deus encarnado. Né? Porque todo mundo achava que o Deus é um só, e é um só. Só que ele se subdividiu em pequenos filetes. Deus é um só, é uma só consciência, mas ele se subdividiu em pequenos filetes que estão expressos na forma. E Jesus Cristo foi o representante perfeito de Deus na Terra, totalmente unificado. Ele é a vida exemplar de como nós somos, não de como nós deveríamos ser, mas de como nós somos, e a gente não expressa. E a gente não precisa fazer força nenhuma para ser semelhante a Jesus, a imagem e semelhança. A gente não precisa fazer absolutamente força nenhuma, a gente só precisa dissolver aquilo que a gente não é. E a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa de ajuda. Se a gente conseguisse, a gente já expressaria o Cristo na forma. Como a gente não está expressando o Cristo na forma, é porque nós não estamos conscientes disso e a gente não conseguiu fazer sozinho. Então a gente precisa de um protocolo que a divindade trouxe, que eu fui agraciada com esse conhecimento para trazer para vocês, único e exclusivamente para isso. Eu recebi durante 2 anos, demorei mais 1 ano para digitar. Porque eu não sabia que eu estava recebendo um protocolo para despertar a consciência crística. E isso foi para minha própria proteção, né? Se eu saísse dizendo por aí, ó, tô recebendo um protocolo para despertar a consciência crística, aí sim. Então foi feito durante 2 anos, eu fui recebendo esse livro. Já tô conversando com a editora, ela demora 1 ano para analisar o livro. A editora que eu escolhi, eu vou ter mais umas conversas com eles. Eles vão tentar apressar isso, porque esse livro é importante. Ele é um livro muito importante. E se é vontade da divindade que até junho ele já esteja ele já esteja nas bancas, vamos dizer assim, nas livrarias, assim será. As muitas formas tornam-se um único corpo através da consciência crística. Esse único corpo é a única energia que recebe muitas expressões na forma.
A mesma força vital perpassa tudo que existe na matéria, na forma dessa energia. A consciência dessa única fonte de energia e, portanto, dessa energia única que existe em tudo e cria a vida em tudo é a consciência crística. Então, o que dá vida a tudo é a consciência crística. Então, se eu me relaciono com tudo que tem vida, movimento e expressão, se eu me relaciono com tudo, eu estou me relacionando com Deus. Eu estou me relacionando com a consciência crística, eu estou entrando em fase com Deus. É também aquilo que temos nos referido como coração, como o centro de teu ser. O que seria o centro de teu ser, senão a fonte de teu ser? Então, o teu coração não é o órgão que bate no meio do teu peito. O teu coração é a consciência crística dentro de ti. Tililim, mais um acesso aqui. Para que teu corpo pudesse viver, essa energia única teve que entrar em tua forma e existir onde pensas estar. Essa é a energia do amor, a energia da criação, a fonte conhecida como Deus. Como estás obviamente vivo, essa energia existe em ti, assim como existe em tudo aquilo que vive. É uma energia única e infinitamente capaz de materializar-se em uma variedade inesgotável de formas. No entanto, a forma não a contém e não é necessária para sua existência ou expressão. Como a forma poderia conter a Deus? Como a forma poderia conter a energia da criação? Tua forma não contém teu coração, nem a energia da criação, nem a Deus. Tua forma é apenas uma expressão dessa energia, uma representação dela. A gente poderia usar um exemplo assim, tipo uma empresa. Tem uma empresa, aí você tem um vendedor. Aí você envia esse vendedor para atender um cliente. Quando esse cliente recebe esse vendedor, ele está recebendo uma expressão da empresa. Não é a empresa toda, não é o dono da empresa, não é a empresa em si. É uma expressão da empresa que é esse vendedor. É a mesma coisa. Então, nós somos o vendedor de Deus. Olha que massa, né? Então, Deus seria a empresa, o dono da empresa, e nós somos aquele que visita os clientes, o vendedor. Então, nós não somos a empresa e nem o dono da empresa, mas a gente o representa, a gente o expressa. Olha que legal. Eu acho tão legal porque vem umas analogias tão práticas para nós e fica mais fácil de a gente entender. Então é como se nós fôssemos vendedor de Deus, né? Deus é o dono da empresa, ele criou tudo, ele é essa energia que deu vida a tudo. Nós somos uma expressão dessa energia, nós somos uma expressão dessa empresa, uma representação dessa empresa. E naquele momento que nós estamos falando com o cliente, nós somos a autoridade naquele momento da empresa. Então, enquanto forma, enquanto expressão de Deus, nós somos Deus em manifestação. Nós temos a autoridade de Deus para nos expressarmos através dele, em nome dele. Todos nós. Não é só o pastor, não é só o padre, não é só Jesus Cristo. Todos nós. E nunca entenda que eu esteja tirando o fato de Jesus ser o Messias. Não é isso, de forma alguma, muito pelo contrário. O nosso objetivo é chegar a ser 100% como ele é, chegar a ser como ele é. Ele é a vida exemplar de quem nós somos. Então, ele é a manifestação perfeita da consciência crística. Por isso que ele consegue manipular as formas, corrigir os erros, fazer milagres, porque ele corrige a forma de forma 100%. Ele conhece a tua verdade e ele sabe que a tua verdade não tem doença.
E aí ele corrige a forma. E ele não corrige de alguns, porque ele entende que Deus tem um propósito para aquela não correção. E não porque ele não possa fazer. Entenderam, crianças? Como que ele tem acesso a isso? Porque ele sabe que ele é tu. E aí ele consegue te acessar em todos os níveis, em todas as dimensões, presente, passado e futuro, entende? Por isso que ele sabia toda a história daquela senhora, com quantos ela tinha casado, com quantos ela tinha se separado, de quem que ela gostava, de quem que ela não gostava. Como pode ele saber disso? Ah, porque ele era o Messias. Porque ele tem acesso. Ele tem acesso a isso no campo dela. Porque ele sabe que ele é ela. Então ele pode acessar essa informação. Mas ele não precisava pedir autorização para ela para saber essas informações. Ele sabe que ele é ela. Ele não está interferindo no livre-arbítrio dela porque ele é ela. Ele está interferindo no livre-arbítrio dele mesmo. Enquanto é representado nela. Isso é uma coisa muito além. Muito além. Mas é verdade. É verdade. É assim. É assim que é. Se você gosta, se você não gosta de ser um com tudo e todos, não é problema meu. Deus fez assim. É assim que é. Quanto antes tu acordar para isso e viver a partir disso, mais feliz tu vai ser. Melhor vai ser a tua vida. Mais sentido ela vai ter. E menos tu vai apanhar, entre aspas, da vida. Tua forma não contém teu coração, nem a energia da criação, nem a Deus. Tua forma é apenas uma expressão dessa energia, uma representação dela. Poderias considerá-la uma pequena centelha da energia que criou um universo vivo que existe dentro de ti e te une a tudo que foi criado. Tu és a substância do universo. A mesma energia que existe nas estrelas, nos céus, nas águas do oceano existe em ti. Essa energia é uma forma de conteúdo do abraço. Lembra que a gente falou sobre o abraço de Cristo, o abraço que abraça tudo, que engloba tudo? Está dentro de ti e te rodeia e te envolve. É engraçado que a técnica que eu recebi, a ponte de luz, ela faz bem isso. É você caminhando em uma ponte toda de luz, ao teu redor só tem luz, embaixo de você só tem luz, ao teu redor só tem luz, em cima de você só tem luz, e você caminha, então ela te envolve. Essa técnica, eu recebi ela pronta, mas observando o que ela é, ela te põe na consciência crística. Ela te unifica com Cristo, e aí tu põe todos os teus problemas na mão e chama Cristo em presença e ele dissolve. Com o que ele dissolve? Com a verdade e com o amor. Com a luz. Porque aquilo ali que tu estava vendo é uma treva, é uma coisa irreal, e ele dissolve. Olha que lindo. Então, tudo é científico, tudo tem uma explicação. Nem sempre a gente recebe a explicação de tudo, muitas coisas, que nem eu disse para vocês, primeiro eu recebo, aplico, depois eu sei o que é. E aí, às vezes, se você for ver meus vídeos de 2, 3 anos atrás, você vai ver que eu já tinha recebido essas técnicas, que eu já sabia, que eu já dizia que funciona, faz, e já sabia de onde que vinha, mas a forma como eu explico isso, ela foi se aprimorando nesses anos. Porque hoje eu falo para você que você é o Cristo da mesma forma que eu digo, vamos tomar um café. Para mim isso é óbvio, é natural, é o que é. Mas para você talvez isso seja um absurdo e soe até blasfêmia. Só que você vai me ouvindo e vai vendo que para mim isso é tão natural e tem lógica nisso, e dentro de você a sua crença de ego vai se dissolvendo e você vai se abrindo para a experiência. E aí você vai começar a experimentar o Cristo interno, que é aquele que entra em fase com o Jesus Cristo, que já é o 100% manifestado. Ela és tudo. Ela és tu e tudo que existe contigo. Ela é o corpo de Cristo. É semelhante ao que a água do oceano é para a matéria viva que existe nele. A matéria viva que existe no oceano não precisa buscar a Deus. Ela vive em Deus. E tu também. Então a gente não precisa buscar a Deus. A gente vive em Deus.
A gente é Deus em manifestação. A gente só precisa acessar essa memória para que a gente possa manifestar, expressar e experimentar. Né? Então, assim como a matéria viva vive no oceano, a matéria viva vive em você. Assim como o oceano vive Deus, você também vive Deus. Deus, portanto, pode ser visto como o todo de tudo e a vida ou o corpo de Cristo, como tudo que compõe as partes aparentemente individuais de tudo. Não é o que eu falo para vocês? Ai, Ana, como é que tu sabe disso? Porque eu fui lá e eu vi o corpo de Cristo. Eu sei como é que a gente foi feito. Eu conheço o Barbelô, que é a consciência de Deus antes de ele emanar as centelhas. Eu conheço o pensar e o sentir dele antes de ele emanar as centelhas. Aí depois eu vi para onde ele botou todas as centelhas, onde que a gente está agora. Aí depois eu vi o cabo que une a nossa centelha divina ao nosso coronário. Aí eu vi os nossos corpos sendo feitos, eles sendo reduzidos. Aí eu vi o que é a iluminação espiritual, que é quando aquela centelha de luz desce sobre você, quando você encurta esse cabo, e você encurta esse cabo sentindo amor incondicional. Entendeu, galera? É assim. É tudo muito simples. Agora, para mim é muito simples porque eu vi como é que é. Porque se eu só lesse aqui, ia demorar, sei lá, eu acho que eu nem conseguiria criar essa imagem. Como é que a gente vai criar uma imagem de uma coisa que a gente nunca viu? É que nem diz na PNL. Você quer se tornar uma outra pessoa, você quer ter algumas características novas, você quer se tornar um advogado, vamos usar esse exemplo. O que eu preciso para me tornar um advogado? Eu preciso fazer direito, passar na OAB. O mínimo que eu preciso fazer para me tornar um advogado é isso. Agora, para me tornar um bom advogado, eu preciso ter clientes, eu preciso ter processo, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter expertise, eu preciso ter relacionamento, né? São outras características que eu vou precisar ter. Mas o mínimo básico que eu preciso é me formar em direito e ter uma OAB para eu ser um advogado. Então, o mínimo necessário para que você expresse o Cristo é você ter acesso a essa memória de mim dentro de você. E você não tem como saber o que tu não sabe. E isso é uma premissa da PNL que a gente precisa levar bem a sério. Porque eu vou dizer que nós, o tempo todo, achamos que já sabemos como é Deus. Achamos que já nos conhecemos. Achamos que já temos conhecimento suficiente de tudo aquilo que a gente pode precisar. E não é verdade. Não é verdade, tá? Você não conhece Deus, você não se conhece, você não tem a menor noção do que é esse mundo, você não tem a menor noção do que é a realidade, você é completamente alienado. E quanto antes você reconhecer isso e buscar a verdade, melhor. Menos dor e sofrimento você vai precisar enfrentar. Quanto mais tempo você demora para buscar Deus verdadeiramente, para buscar a tua real identidade verdadeiramente, mais dor e sofrimento tu vai experimentar. E não porque isso seja praga de Deus ou alguma coisa assim, não. É porque você está incoerente com a realidade. Você está incoerente com a realidade. Aí é natural que você manifeste o contrário ao que é o amor, que é a realidade. A realidade é o amor. E se você está contrário à realidade, você vai expressar o contrário do amor. E tudo bem. A hora que você quiser estar coerente com a realidade, você começa a manifestar em amor. É simples. Oi, tio, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Ai, vamos lá. Onde é que eu parei? Que eu não sei. Assim como o teu dedo é apenas uma parte de teu corpo, não sendo separada de teu corpo nem diferente dele, tu és parte do corpo de Cristo e o corpo de energia que compõe o universo. Viu? Os exemplos deles são que nem os meus. Assim como teu dedo é parte do teu corpo, tu é parte do corpo de Cristo. Dessa energia, desse corpo que compõe o universo. E, no entanto, teu dedo é governado pelo corpo maior, intrinsecamente
conectado aos sinais cerebrais, aos músculos, aos ossos que fazem a ligação, ao sangue que flui e ao coração que pulsa. Teu dedo não age independentemente do todo. Poderias dizer que teu dedo, então, não tem livre-arbítrio. Não pode expressar-se independentemente do todo. O mesmo é verdade para ti. Agora quem achava que tinha livre-arbítrio, que era dono de si mesmo, descobriu que não é. Não podes expressar-te independentemente do todo. E isso é tão impossível como seria para o dedo fazê-lo. E, no entanto, pensas que isso é possível e que esse é o significado de livre-arbítrio. O livre-arbítrio não torna o impossível possível. Ele torna o possível provável. Por isso, é provável que uses teu livre-arbítrio para ser quem tu és, mas não é garantido. Tua escolha é apenas tua escolha e é a única garantia. Esse é o significado de livre-arbítrio. Alinhar tua vontade à vontade de Deus é fazer a escolha pela consciência crística. Fazer a escolha de estar consciente de quem tu verdadeiramente és. Conhecer teu ser como meu irmão ou minha irmã em Cristo, ser o corpo de Cristo. Estou te chamando a fazer essa escolha agora. Essa não é uma escolha automática para ti na forma humana, nem mesmo no momento da morte de tua forma humana. Quando morres, não morres para quem tu és, nem para quem pensas que és. Não morres para a escolha. No momento da morte, recebes ajuda de maneiras que antes não te eram possíveis na forma, para fazer a escolha de ser quem tu és. A glória de tua verdadeira natureza te é mostrada de maneiras que os olhos do corpo eram incapazes de ver. A ti é dada a chance, assim como te é dada a chance agora, de escolher tua verdadeira natureza como teu livre-arbítrio. Lindo, né? Amanhã a gente termina. Não vou concluir, tá? Hoje. Porque eu quero que tu pense muito nisso hoje, medite sobre isso, tá? Foi bem forte hoje. É um conhecimento bem forte mesmo. E eu quero que tu consiga parar para olhar com isso com muito amor até que tu experimente. Então hoje te dedica a experimentar isso. E lembra que o teu livre-arbítrio é poder expressar quem tu és em verdade. E expresse. Tu merece. Tu merece viver uma vida sem dor. Tu merece viver uma vida sem sofrimento, manifestando a divindade em ti. Tu merece passar por aqui como uma experiência, como uma vivência, como algo que você experimenta, expressando a tua real identidade em amor e glória. Eu te espero amanhã. E experimente hoje o corpo de Cristo. Hoje você viu que você é o corpo de Cristo, assim como o dedo faz parte do corpo. Você vê que Deus manda em você e em tudo, o tempo todo, que você não tem como se separar dele. Mas que ao estar desmemoriado, esse dedo, é como se tivesse destroncado o dedo. Você precisa colocar de novo esse dedo no lugar. Lembrar de que você é o Cristo. E fazer a vontade de Deus. Tu viu aqui o que ele disse? Estou te chamando para fazer essa escolha agora. É uma escolha de a ti é dada a chance, assim como é dada a chance agora, de escolher a tua verdadeira natureza com o teu livre-arbítrio. Então escolhe a tua verdadeira natureza com o teu livre-arbítrio, manifesta, expressa isso e seja feliz em plenitude.
Gente do céu, que maravilha poder estar falando isso com muita clareza, com muito discernimento, com muita expressão daquilo que eu sei que é assim. É assim. É assim. Não só porque está escrito em um curso de amor. É assim. Experimenta e veja por ti mesmo. Eu sempre vou dizer isso. O professor Hélio Couto sempre vai dizer isso. Só que o professor Hélio Couto diz, experimenta todos os erros para que tu veja que não funciona. Eu já te digo, ó, caminha por aqui, experimenta isso aqui e tu vai ver que funciona. Eu vim para dar a solução. Eu vim para resgatar os filhos de Deus. Eu vim para te mostrar a prática de como você faz para manifestar a tua real identidade. Eu vim para ser a expressão de como tu faz para manifestar e para expressar o Cristo interno. Como é que eu vou expressar o Cristo interno? Protocolo de cristificação. Tudo que eu tô fazendo aqui tá te dando consciência para que tu chegue no protocolo de cristificação e consiga, ó, plasmar. E antes dos 6 meses você esteja desperto. Pensa que tu passou uma vida inteira e muitas vidas não sendo você, não sendo Cristo, não sendo você em verdade, em natureza. E agora você passa a expressar isso e a manifestar isso na forma. E vai viver o tudo de tudo, o 6º degrau. Aquele lugar onde tudo mais lhe será dado por acréscimo. É isso que eu quero para você, que tudo mais te seja dado por acréscimo, em amor, em plenitude. E eu quero mostrar isso para vocês através do meu exemplo, da minha vida exemplar. Porque assim como Jesus foi a vida exemplar da plenitude de Deus na Terra, eu sou a vida exemplar do Cristo desperto. Em manutenção, porque faz 2 anos só que eu despertei e eu tô ainda aprendendo a viver com essa consciência na forma humana. Tá bom? Um beijo.